Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Graças a Deus, né? É sempre um calor tremendo, né? Estar com o povo de Deus. E eu fico bem pequeno ter que falar, né? Mas se falarmos o que é certo, então aquilo será um testemunho de que Deus ainda vive. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 10, versículo 24 ao versículo 28. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e estou muito agradecido em conhecer o pastor Gedilson, né? Pessoas que a gente via pela fotografia. Graças a Deus, né? Mas é uma bênção isso. Graças a Deus. Mateus 10, versículo 24 ao versículo 28. Aleluia. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém. Obrigado, Senhor, por esta palavra que nós temos lido, Pai. Crendo que tudo já foi revelado. Estamos aqui, Senhor, esperando que Tu nos dê a inspiração para repetir a Tua voz, Senhor, para o Teu povo. E que Tu continues nos ajudando nesta revelação do sétimo céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Por isso, graças a Deus. Seguindo o modelo do dia. Esse é o meu tema, bem? Seguir o modelo do dia. Porque a natureza exprime que tudo foi feito a partir de um modelo. Tudo que a gente vê é porque houve um modelo inicial, né? E nós estamos aqui, somos uma reprodução do modelo. Somos uma reprodução de Adão. As mulheres são uma reprodução de Eva. E se realmente receberem o Espírito Santo, elas são uma reprodução, né, no natural, não o que Deus viu no espiritual. Agora, nós temos que seguir um modelo. Sempre que há uma mensagem, Deus teve um modelo a seguir. Porque o irmão Branham disse que Deus nunca deixou a si mesmo sem uma testemunha. E aquela testemunha do dia é o modelo de Deus, né? O Branham, ele fala na mensagem, a união invisível, que para Deus abrir os 7 céus, Ele teve que se separar e ir para o Arizona, a fim de cumprir a profecia de Senhor, este é o tempo. E pensando sobre a profecia que o irmão Branham disse que teve a visão de anjos que vieram e tomaram ele, levando em direção ao leste, e ele voltou revelando que eram os 7 céus. Nos lembra hoje quando nós falamos sobre a profecia ao século do Brasil, que as pessoas pensam que é apenas uma profecia que foi dada no tabernáculo Branham. Mas a profecia, diz a Bíblia, não é produzida por vontade de homem algum. Aquilo é um eco de algo que Deus já tinha estabelecido na eternidade. Quando o irmão Branham teve a visão dos anjos vindo em forma de véio, tomando ele lá no Arizona, ele no monte pôr do sol, Deus já sabia aquilo. Mas era para chamar a atenção das pessoas que algo estava preparando-se para acontecer. Quando nós ouvimos a profecia ao servo do Brasil, que o Brasil teria essa influência para outras nações, aquilo estava em algum lugar na palavra, estava em algum lugar na mensagem do profeta. Talvez não de forma direta, mas subjetiva,
E as pessoas teriam que encontrar uma identificação. Onde é que aquilo que irmão Branham falou sobre uma noiva que se levantaria nos últimos dias, que captaria a revelação, onde aquilo se cumpriria? Né? Porque a noiva ela é levantada daquele país que recebe aquela mensagem, mas procuramos no mundo, né? Esperamos uma manifestação e não houve. Houve muitos grupos que se levantaram, houve muitos pregadores de renome que se levantaram, mas nenhum deles estava manifestando uma mensagem conforme o modelo que foi Branham. Nenhum deles estava trazendo uma mensagem completa de revelação. Estavam colocando o sétimo selo para ser revelado no céu. Estavam colocando um novo nome para ser revelado um dia, no novo céu e nova terra. Estavam colocando o cordeiro fora do trono depois do arrebatamento. Eles não tinham condição de manifestar uma mensagem conforme o modelo original. Eles queriam trazer uma mensagem. Eles viram a vindicação do sobrenatural, do ministério do profeta, mas eles não tinham chamado. Eles não tinham um apostolado de Deus. Vai lembrar Paulo que ele saiu e convenceu muita gente em seu tempo, lá na era de Paulo, mas ele não tinha nem sequer o batismo do Espírito Santo. O que ele tinha era oratória, ele tinha persuasão, era um homem muito eloquente, conseguia dobrar as pessoas sob o seu raciocínio e provava com a escritura do Velho Testamento que Jesus era o Cristo. Mas ele não sabia que aquele Cristo já havia cumprido, que era agora a era de receber o Espírito Santo e sofrer perseguição por aquele nome. Ele estava pregando algo em que ele não tinha uma completa identificação. Pensamos nesses pregadores que tem pelo Brasil, pelo mundo, que não tem uma identificação com a mensagem do profeta até o fim. São crentes fronteiriços que ele, quando chega na revelação dos trovões, dos selos, do novo nome, eles recuam como aqueles espias que disseram para o povo de Israel: olha, realmente existe isso, está na mensagem, mas não é agora. Ele diz: olha, não é agora que nós podemos tomar posse. Depois que cumpre a era da Laodiceia, nós temos que saber, é tempo de Josué se levantar. Depois que o ministério de Moisés cumpriu, é tempo de Josué levantar. Agora, aquilo é o Espírito Santo encarnado novamente, para levar o povo a uma promessa. Josué, ele estava encarregue de levar o povo a uma promessa. Porque é assim que Deus trabalha. Não adianta nós pensarmos: ou cada um vai no céu da sua forma. Não, você segue o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem que encontrar alguém. Quando Deus precisava de descer na terra para expiação, ele disse: procurei alguém que estivesse na brecha perante mim, pela cidade, para que eu não destruísse. Mas Deus olhou e não encontrou ninguém. O que Deus fez? Ele próprio proveu um corpo para Ele mesmo. Amém. Sacrifícios e oblações não quiseste, mas corpo me preparaste. Aí Ele veio e diz: eis aqui venho eu, não o segundo. Não, eu venho. No princípio do livro está escrito em mim, mas para cumprir a tua vontade. É isso que o modelo veio fazer, veio cumprir a vontade de Deus. Mas quando Deus desce na terra, ninguém reconhece Deus. Deus desceu para Abraão, só Abraão sabia que aquele era Elohim. Porque a palavra veio ao profeta. Deus desceu no tempo de cumprir o ministério de Jesus como alfa. Só João para dizer: eis o Cordeiro de Deus. Tudo o resto não era uma declaração pública, era algo secreto. Maria e Isabel, Ananias no templo, e você vê a profetisa Ana, e as pessoas diziam: nada, não é nada de projeção. Mas quando era hora de Deus levantar aquele farol bem alto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. João logo tirou o fogo de si, dizendo: é necessário que ele cresça, que eu diminua. Ele está apresentando Deus. Por quê? Porque ele era o modelo, era o anjo de Malaquias 3, que tinha que apresentar para o Senhor um povo bem disposto. Agora, com essa mensagem de primeira e segunda etapa, os pregadores no mundo não conseguiram produzir um povo bem disposto para a revelação. Eles produziram um povo tímido, um povo receoso, um povo covarde, um povo que não consegue se levantar e dizer: é nisso que eu creio. Um povo que não se iguala nem aos pentecostais da primeira era, sem poder, sem convicção. Um povo dogmático, um povo
sem revelação. Porque ter a revelação da reforma, do movimento pentecostal, irmão, isso já deu. Que o irmão Branham disse que se você crê que tem que pular, gritar, ou eles falaram em línguas, pode ser que nesse tempo já não é assim. Porque quando ele deixou sair as eras da igreja, em 65, aí ele introduziu dentro da era da Odisseia, o mensageiro de Malaquias 4 teria que fazer duas coisas. Converter os corações dos pais de volta aos filhos, ou dos filhos de volta aos pais, melhor. Revelar os 7 trovões de Apocalipse 10. Ele disse, seriam os 7 trovões produzindo a conversão. Aí saiu, gente, saiu. Cadê trovão? Onde está a conversão? Não tinha povo convertido, irmão? É verdade. Não tinha povo convertido? Não tinha povo convertido nos Estados Unidos? O irmão Billy Paul. A gente tem que tocar sempre aí, que vocês estão olhando, quem esteve perto do profeta, quem tem influência, né? O irmão Billy Paul, para receber o Espírito Santo, teve que ser lá, na era pentecostal. E é uma mensagem que o irmão Branham diz, eu creio que a mãe dele lá deve ter ouvido que Billy Paul recebeu o Espírito Santo. Os anjos devem ter anunciado para ela. Mas já não tinha céu. Não tinha trovão. Os que entraram dentro da era pentecostal, bem haja. Mas hoje, receberam o Espírito Santo por falar em línguas, por pulo e grito, por receber batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não, está um pouco atrasado, né? Mas vejamos aqui, um modelo, a união invisível, 150, a união invisível da noiva de Cristo. O Branham diz, que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Notaram vocês isso? Oi, irmão Branham, você pregou os 7 selos? A mensagem mais sobressalente do ministério dele, porque o 7º selo era um sinal. E todavia, ele tem que chegar para a sua congregação e dizer, Pentecostes se secou e morreu. Tive que subir, 149. Como Lutero e Wesley, o resto deles não é mais que um grupo de igrejas congregadas. Boas pessoas ainda estão aí, isso tem que ser. Saiam. O que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Notaram vocês isso? Amém. Continuando a chamar a atenção. Os 7 selos, que todos os mistérios das 7 eras da igreja foram selados com 7 selos. Os reformadores não tiveram tempo para fazer isto nos dias deles. Eles não tiveram o suficiente, porque eles não eram profetas. Eles não qualificavam, eles não estavam na era que a revelação tinha que sair. Eles não estavam no tempo em que aquela manifestação, modelo, tinha que sair. Como pastores que não deram conta de trazer uma mensagem revelada, uma mensagem do céu, uma mensagem de trovões, de novo nome, trazendo uma reforma da era pentecostal, porque não era o tempo de manifestar aquela mensagem. Não era o tempo da meia-noite. Não era o tempo em que se ouviriam sermões do Senhor por esta terra. Então eles tiveram que sair com um ministério reformador. Um ministério que ajuntava o povo e apresentava algo que foi feito, mas não tinha vida. Era um corpo morto, como Deus esculpiu o corpo de Adão, mas não tinha vida. E Deus teve que chegar, falar para aquela carcaça, dizer, seja. Amém. A vida entrou, o homem levantou e começou a falar. Amém. Aí ele era como Deus. Ele estava manifestando Deus. Não diz, era Deus no céu, Adão na terra. Agora, quando nós olhamos o movimento de reforma na era de Lutero, na era de Wesley, na era dos pentecostais, foi uma reforma, a restauração dos dons. Restaurando Joel 2, 38. É 38? 28. Joel 2, 28. Se a memória não falha. 28. 28. Que ele tinha que derramar o Espírito sobre toda a carne. Veio profecia, veio línguas, veio toda aquela manifestação de dons. Irmão Branham teve que vir explicar e dizer, olha, parece com trigo, mas é a casca. A semente original tem que sair da casca. A semente do dia, hoje, tem que sair da reforma da primeira e segunda etapa. Que estão apresentando o irmão Branham como reformador, sem revelação ele não é profeta. Sem 7º selo revelado também, ele não é profeta. Porque estas coisas que você lê, Atos 2:38, a deidade, tudo isso não precisava de profeta.
Isso não precisava. Isso precisava um pregador, apenas um reformador. Lutero captou a revelação que o justo vive pela fé. Ele não era profeta. Houve um escritor que disse que ele era, mas o irmão Branham disse que ele não era. Ele foi chamado profeta porque manifestou dons espirituais. Como quem tem dons espirituais, profecia, você pode dizer, oh, profeta. Não, ele tem um dom de profecia. Profeta, ele dirige o povo à palavra. Profetas, diz o irmão Branham, eles só se levantam quando há crise. Quando o povo está completamente apostatado de Deus, Deus tem que levantar um homem e levá-lo de volta à verdade. O irmão Branham diz que um profeta, ele é a manifestação da palavra de um outro profeta. Olha, João só tinha uma visão para falar que ele era profeta. Qual era o testemunho que João deu a respeito de Cristo? Ele só tinha uma visão que ele disse, aquele que me apareceu lá no deserto. Ele disse, aquele sobre quem o Espírito vier, esse é o tal. Identificando o Cordeiro, identificando Cristo. João não tinha mais nada para se apoiar. E só uma escritura lá, que ele juntou Isaías 40 e Malaquias 3, juntou e fez uma só. Que diz de ti próprio, a gente dá aí testemunho, ou dá explicação aos homens que nos enviaram. Se eu não sou Cristo, eu não sou Elias, não é? Assim é hoje. Deus no ministério da esposa, ele chega e diz, eu não sou profeta, não é? Mas todavia, porque ele não é o profeta como eles queriam. Um dom carismático, tendo visões, não é? Não é alguém para trazer uma mensagem que tem que vindicar para as pessoas, mas já está vindicado ali. Já foi confirmado, o próprio Jesus descendo do céu, confirmou que aquela mensagem é correta. Eu assim diz o Senhor. Passasse milhares de anos ainda, e assim diz o Senhor. Então que maior vindicação a gente tem, senão o próprio Jeová descendo, tornando-se um de nós. Não um anjo. Deus não enviou uma segunda pessoa, ele desceu. O Cordeiro, ele desceu. Se tornou Branham. Aleluia! Né? Agora, quando as pessoas veem a mensagem sair, eles dizem que a noiva é profeta. Eles dizem que hoje nós temos que ter essa mensagem que eles estão pregando. Claro. Por quê? Porque a noiva, ela é conforme o esposo. Ela só diz aquilo que o esposo diz. A esposa grávida da palavra, ela apenas confessa aquilo que o esposo já falou, porque a semente já entrou nela. Verdade. Né? Então, irmão Branham, ele tem que vir aqui. Se vocês viram, ele abriu os 7 selos. Na última mensagem, notaram vocês isso? Os 7 selos, que todos os mistérios das 7 áreas da igreja foram selados com 7 selos. Os reformadores não tiveram tempo para fazer isso nos dias deles. Deus não deu tempo, não era tempo desses pastores, só aplicando, amém? Trazer uma revelação, uma mensagem que produzisse a noiva no Brasil, a noiva em 7 nações, né? Eles não tiveram o suficiente, eles não tinham o suficiente do ministério profético, não tinham o suficiente de revelação, não tinham o suficiente, né, de um chamado de Deus. Pastores sendo feitos pastores, evangelistas sendo feitos evangelistas, apóstolos sendo enviados por um grupo, nunca um levantado por Deus. Olha, quando Deus teve que levantar, ele levanta por vezes alguém torto, cumpre um trabalho, mas o de Deus ele vai até o fim. O de Deus ele traz a coisa completa, porque o substituto ele vem antes do original. O substituto vem durante um espaço de tempo. Quando o original chega, é para sempre. É assim que é. Veja, a noiva ela passou por várias reformas. Quando chegou a era do Espírito Santo, o Espírito Santo foi libertado, é a eternidade. Não tem mais nada, é só aquilo. Agora, quando você vê os pregadores saíram com um movimento, que as pessoas seguiram por um espaço de tempo, se esfriaram, porque não era coisa genuína. O verdadeiro eleito esteve procurando, picando atrás de cada pintainho. Mas chegou a hora que a mãe águia gritou lá do monte. Deus manifestando aquele lado feminino que Apocalipse 6:8 a 11, porque ele é pai e mãe, ele é Branham, ele é João. Ele é sendo revelado lá em Jeffersonville, é sendo revelado em Franca para o mundo. Deus é uma só pessoa trazendo uma só mensagem. Deus não é dois, é um. Ele traz uma mesma mensagem. Deus não pode contrariar a si próprio. Deus não pode, numa parte da Bíblia, dizer que está certo, noutra parte da Bíblia, dizer que aquilo está errado. Deus não pode levantar um verdadeiro ministro do Evangelho hoje e ele vir desfazer algo que o irmão Branham pregou.
O Espírito Santo é o mesmo, não muda. Tem que exprimir a mesma natureza, a mesma revelação, o mesmo mistério revelado. Mas pregadores, querendo o dízimo do povo, eles não têm condição de produzir a mensagem de Deus, trazer uma mensagem conforme o original. Por quê? Porque eram substitutos. Eles vieram durante um espaço de tempo. Os reformadores, as eras, duraram um espaço de tempo. Quando veio o verdadeiro, o profético, a pedra de coroa, chega de substitutos. O cordeiro veio lá como sombra. As pessoas habituaram, se tradicionalizaram, descansaram naquilo. Quando veio o original, fazendo milagre, curou o leproso, disse: vai para lhe servir de testemunho. Testemunho de quê? Que o original está aqui. Testemunho que chega de substituto. Testemunho que eles continuarão aplicando sangue, mas porém, agora sou eu. E eles agora estão tentando trazer uma expiação através de obra de santificação. Isso não te leva para o céu? Santificação, a obra do Espírito Santo. Nessa Belém aqui eu consigo viver uma vida limpa. Eu sou uma crente? Claro que é. Graças a Deus pela vida limpa que a irmã pode ter. O irmão pode sair do mundo e viver uma vida santificada. Mas isso ainda não é vida eterna. Agora você tem que ver o original, tem que ver a expiação que saiu, manifestou-se. Você tem que seguir aquilo. Mas eu creio no cordeiro lá que Moisés mandou na lei. Sim, mas olha, agora eu sou o cordeiro. Agora esta palavra é a expiação. Aleluia. Agora a revelação dos selos é a expiação genuína. Amém. Graças a Deus. Eles não tiveram o suficiente, porém esta bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós nesses dias finais, de uma profecia que saiu para Arizona. Parece que o irmão Branham só tinha profecia, porque tudo que ele fazia estava dando ênfase ao seu ministério. Saiu uma profecia para Arizona. Quem deu foi ele próprio? É duvidoso. Ele está falando de si próprio. É o que falaram quando Jesus diz: tu falas de ti mesmo. Olhando para Jesus, tu falas de ti próprio. Ele disse: mas na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Qual homem? João, já demos cabo de João. João Batista tentou falar do Senhor, nós já demos cabo dele. O Herodes fez bom trabalho, porque esse é o ciúme atento de João. Se o Messias, por que ele não veio ter conosco? O Messias tem que vir e para nós dar um lugar para ele, a cadeira. Ele veio, ficou separado. Agora, quando Jesus vem, não, tu está falando de ti mesmo. A manifestação de Deus é assim. E ele vem e prega na terceira pessoa. Mas a hora que tem que falar abertamente, o que diz de ti próprio? Cadê o Cristo? Eu sou o tal. Tu disseste. Eles falando contra, estão dizendo a mesma coisa. Há um ministério ali que eu não tenho condição de seguir. Há um homem aí, como eles vieram aqui para o Brasil, americanos, e as pessoas ficam perguntando, eles dizem que sabem o que são os 7 trovões. Há um homem que diz saber o que é o 7º céu, que diz saber qual é o novo nome. Mas Branham não falou. Ele soletrou. E quando chegou a hora de falar, nem no céu ele fala de forma subjetiva. Estavam como que soletrando algo. 7 letras, o número perfeito. Mas Deus falando com o profeta, quantas letras há em seu nome? Soletra P-L-A-N-H-A-N. Fala, Senhor, por que você está soletrando? Não, que é 7. Quantas letras? Se eu falar, vai ser uma palavra só. Eu quero que você soletre. O nome é um só, mas são 7 letras. P-L-A-N-H-A-N. Amém. Ele diz: perfeição. Amém. Glória. Por que Deus não chegou e disse: olha, Branham, eu quero que você saiba que eu tomei o teu nome. Não, Deus deu o nome a ele. Você toma Deus escondido e revelado em simplicidade nos céus. Ele diz: Deus me deu um nome que seria honrado entre o seu povo. O nome Branham não era honrado, era um nome que as pessoas desprezavam, mas agora ele me deu um nome honrado entre o seu povo. Então Deus deu para ele aquele nome. Não foi o pai do irmão Branham. Deus dando nome ao seu filho. Deus manifestando o tempo da adoção. Aleluia. Aleluia. Por que esse nome não veio na era de Lutero? Por que esse nome não veio durante as reformas? Nunca houve na história do mundo um mensageiro cujo nome terminasse em H-A-M. Temos Graham,
Temos Roberts, mas Graham você toma 6 letras. Mas o grupo original, o grupo que seguia o modelo, o grupo que sabia que Deus estava ali tratando com eles, ao grupo eleito, Deus enviou um homem. Oh, ele está falando de Graham? Cadê o outro? Abre o jogo, irmão Branham. Né? Está falando de si mesmo, porque ele era o modelo, amém? O que estás fazendo comigo? Né? Não era uma profecia lá para o Arizona, local. Aquilo era o segredo da palavra, que os anjos vieram e trazendo aquele livro aberto, 7 selos revelados. E os irmãos vieram depois, perguntaram: o que é isso, irmão Branham? O que significa estas coisas? Você toma na mensagem 4 ação sobre a montanha, né? E o irmão Branham diz: olha, tem que voltar para Jeffersonville. Deus vai abrir agora aqueles 7 céus para nós. O 7º céu foi aberto lá. Ele explica isso no primeiro céu, 198. Que aquele anjo descendo com o livro na mão era o 7º céu sendo aberto. Era o tempo da abertura daquele céu. O silêncio de meia hora. Tudo aquilo. Mas porém agora o povo tinha que ficar sabendo. Não entenderam nada. 7º céu aberto nos dias do profeta. Não entenderam nada. E como não entenderam lá nos Estados Unidos da América, a hora da meia-noite repete aqui. À meia-noite, porque o chamado da noiva, aí vem o esposo. Malaquias 4 cumprido. Malaquias 4 cumpriu, as pessoas não enxergaram. Então a esposa vem e repete o que o esposo disse, porque o Espírito e a esposa diz: vem. Porque não chegou lá nos Estados Unidos da América. Vamos lá pregando a festa das trombetas. Disse: eu olhei para o relógio, é meio-dia. Ele disse: é meia-noite. A hora da meia-noite está aqui. Estava sobre o Brasil. Era a hora que Mateus 25:6 estava cumprindo. Eles não viram. E agora, quando aquela profecia saiu, Deus sabendo, antes que aquelas colônias portuguesas se tornassem nação, antes que houvesse nações independentes, que Deus dizia: nações no mundo inteiro, somente 7 nações falam português. E Deus sabia, por inspiração, o Espírito Santo caiu e disse: ó, e aquela mesma mensagem sairá para mais 7 nações. Por outros meios. 7 nações. Mas por quê? Deus sabia aquilo de antemão. Hein? Por que tinha que vir daquela forma? Porque a hora da meia-noite cumpriria aqui no Brasil. Amém. A hora da meia-noite era a hora quando aquela revelação que veio a Branham seria profetizada outra vez e as pessoas poderiam ver o que sucedeu. Aí está o esposo. Deus tem novo nome. Cristo saiu do trono. Mas eles não enxergaram, irmãos. E nós hoje estamos tendo o privilégio de reconhecer, porque a hora da meia-noite passou. Nós estamos no amanhecer. Aleluia. Amém. Como eu pedi a Deus outro dia: o que estás fazendo comigo aqui no deserto? Sabiam que Moisés escreveu o Antigo Testamento? Ele com certeza escreveu. E para Deus trazer a lei, o que ele fez? Ele levou Moisés para o deserto, para Deus trazer